vamos ler a palavra de Deus no Salmo 32, verso 8. Olha o que diz a palavra. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Olha o 9. Não sejam como o cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem-se, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã, pela vida de cada um de nós que estamos aqui no presencial e a igreja que está online também, que nós sejamos grandemente abençoados e edificados para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Por favor, queiram sentar-se. Aleluia. Eu espero, ou nós esperamos, que todos vocês estejam bem na presença de Deus. Irmãos, e esta semana eu estava lendo, é o Salmo, agora ele me deu uma fugidinha aqui da minha mente, mas diz assim, ó, louvarei, é o 34, Salmo 34. Ele diz assim, olha, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios. Seu louvor estará continuamente em meus lábios. Salmo 34. Como é lindo ler isso. Como é gostoso você ter a palavra de Deus, a Bíblia, em suas mãos, como manual, como instrução. Como é importante nós termos algo que nos instrui. Por exemplo, quando nós criamos um filho, você lá é um filho e você tem as suas faixas etárias. Você é bebê, você é criança, você é adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem. Quando chega aos 15 anos, os jovens ficam aguçados para completar 18 anos. Ai, que bobeira. Ah, mas eu não vejo a hora de fazer meus 18 anos, eu não vejo a hora de fazer meus 18 anos. Por que você quer fazer 18 anos? Porque eu quero ter minha carteira de motorista. E a gente tinha que se preocupar em pensar assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa para ter dinheiro para comprar um carro, porque aí eu vou precisar ter carteira de motorista, entende? Então, quando a gente é jovem e a gente tem essa gana, essa sede de completar 18 anos para ser de maior. Aqui nós estamos quase todo mundo de maior. Então, nós somos de maior e somos responsáveis. É para ser, né, irmãos? E aí as pessoas falam assim, ah, mas depois dos 18 você adquire juízo. Não, juízo a gente adquire logo. A gente começa a ter responsabilidade. Por exemplo, o Felipe e a Marcela têm um menininho. O menininho tem 2 aninhos. Ele tem uma caixa, eu até comentei agora com o Tom, ele tem uma caixa lá em casa de brinquedo. Mas você pensa assim, quais são os brinquedos que ele tem na caixa? Você pensa que é só coisa cara. Não, irmãos, é rodinha, é tampa de panela, uma correia de chinelo, umas garrafas PET, que você fala assim, eu joguei no lixo, mas ele foi lá e pegou e pôs na caixa dele. Então, é a caixa que ele tem, que ele dá valor, não é verdade? Então, ele tem a caixa. E ele chega na minha casa, irmãos, na minha casa. E também eu percebi que lá na casa deles, ele vai lá e pega a caixa e faz assim, no meio da sala, ó, uou! Joga tudo. A casa estava toda arrumadinha. Aquela casa vira assim, você fala, meu Deus, acho que não mora ninguém aqui nessa casa. Porque ele jogou todos os brinquedos no meio da sala. Então, quando você é recém-casado, quando você não tem criança em casa e a sua casa está tudo no lugar, você pensa que a vida é isso. Põe uma criança lá dentro, você vai ver o que é criança, o que é casa. Ele escreve na parede. Assim, ai, mas acha que meu filho escreve na parede? Eu criei meus filhos, eles nunca escreveram. Eu também criei 2 e nunca escreveram. Quando eu vejo o menininho já virou no giraia, já rabiscou tudo minha parede. Ainda bem que inventaram uma esponjinha que chama esponjinha mágica. Aí é uma buchinha branca, você vai lá e faz assim e sai. Eu vivo com uma buchinha na mão, irmãos, porque aonde ele passa, ele pega a caneta. Eu fecho a caneta. Ele abre cuidadosamente, ele faz assim, ó, vovó. Ou seja, eu vou rabiscar. E sai correndo. E quem pega aquelas perninhas, irmãos? Irmãos, a perninha é isso aqui, ó.
Irmãos, e olha o tamanho da minha. Eu não pego ele. Eu falei, Benício, o que é isso? Por que eu estou contando isso? Ele foi lá e jogou tudo no meio da sala, aquelas coisas ali. A Marcela, deixa, né, mãe? Ele está crescendo, está brincando. Eu falei, deixa. Deixa aí, vai fazer o quê? Vocês sabem o que eu estou falando? Olha como Deus está falando com a gente aqui. Olha lá, olha o que aconteceu. A hora que a Marcela disse assim, vamos embora. Você sabe o que o menininho fez? Foi lá, pegou a caixa. Eu falei, isso aí ele adquiriu da vovó. Ah, brincadeira. Ele foi lá e pegou a caixa, pôs no chão e juntou tudo, pôs tudo dentro da caixa, apertou. Irmãos, acho que ele viu alguém fazendo isso. Ele fechou e empurrou a caixinha no lugar e guardou. Aí pegou o brinquedo dele e disse assim, ó, tchau. Eu achei, isso não é bobo, mas eu achei impressionante. Porque às vezes a gente pensa que a bênção está no muito falar. Não, a bênção está no nosso agir, no nosso comportamento. Aos nossos filhos, os nossos netos e as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão fazer o que nós fazemos, não quando nós falamos muito, mas quando nós temos atitude, quando nós temos comportamento. E isso é muito sério. Isso, vocês que estão criando filhos, faz com que vocês pensem no que vão falar. Se falarem palavras torpes, daqui a pouco os menininhos estão tudo falando palavrão também pela casa. Não é verdade, irmãos? Eles falam, e quando eles falam, são pequenininhos, inocentes, engraçadinhos, a gente fala, ai que bonitinho, falou palavrão, ai que bonitinho. Mas e quando esses menininhos vão crescendo e se tornando pré-adolescentes, adolescentes, e falam palavrões? Aí a inocência já foi embora. A beleza, aquilo que era inocente, aquilo que era puro, foi embora. Só fica a dureza. E o que nós temos que fazer? Eu conversei agora com uma doutora agora de manhã, e ela disse assim, que quando uma pessoa ela está muito ligada, cheia de agressividade, ela tem que tomar remédios fortes para você apagar aquela pessoa. Isso mexeu tanto comigo, que eu falei, meu Deus, como é verdade. A gente não pode ser nem de mais e nem de menos. A gente tem que buscar um equilíbrio. E aonde a gente encontra esse equilíbrio? Aonde a gente busca esse bom senso? Quando que eu sei que eu estou ultrapassando? Quando eu sei que eu estou sendo de menos? Então nós temos que ter instrução. Um menininho de 2 anos já entendeu que ele pode jogar as coisinhas dele, mas a hora que ele for embora, ele tem que ter bom senso e responsabilidade de juntar e cuidar, porque aquilo é dele. Se a gente ensinar os nossos filhos a crescer com responsabilidade, cuidando do que é deles, a vida deles vai ser melhor e a nossa também. Você concorda com isso? É fácil fazer isso? Não. Mas é impossível? Não. Exige o que de nós? Disciplina, dedicação. Você já deve ter ouvido dizer durante todos esses anos a respeito dos coaches da vida, que eles vêm, nos instruem, nos ensinam, dizendo assim, ó, que tem poder quem age. É fácil agir por si mesmo? Você às vezes pode ter um impulso de uma ação momentânea, mas as coisas para ter resultado, elas têm que ter sequência. E no livro dos Salmos, Juliana, no livro dos Salmos, ele diz, Juliana, falei certo, né? Certo. No livro dos Salmos, capítulo 32, verso 8, diz assim, ó, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Então é o Senhor quem dirige. No livro de Provérbios, capítulo 16, está escrito assim, ao homem é dado o direito de fazer planos, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. Então todos nós que estamos aqui, no presencial e online, nós podemos fazer planos? Puxa, e como podemos?
Nós somos pessoas que fazemos campanha de 12 dias, Silmara. Nós pegamos a nossa pastinha e durante todos os meses nós colocamos alvos, colocamos objetivos diante de Deus e para nós, para dizer, olha, Senhor, eu não estou fazendo nada apressadamente. Eu estou escrevendo aqui para que eu saiba o que eu estou precisando e o que eu estou esperando que o Senhor faça por mim. Deus, Ele sabe do que a gente precisa? Sim, sabe. Ele pode fazer todas as coisas? Pode. Ele vai fazer todas as coisas? Não. Deus nem sempre vai fazer por nós tudo aquilo que queremos. Mas Deus vai fazer com certeza aquilo que precisa ser feito. Porque nós estamos amando, irmãos, e servindo um Deus de propósito. A minha vida e a sua vida é uma vida de propósito. Não é assim, olha, os nossos pais se namoraram e nós conseguimos ser gerados e nós viemos e estamos vivendo. Não, a vida de todo homem para Deus tem um propósito. No livro de Romanos, irmãos, no capítulo 8, verso 32, diz assim, olha, aquele que nem mesmo seu filho poupou. Ou seja, Deus, quando Ele olha para a humanidade, quando Deus olhou para a humanidade, Ele agiu com misericórdia. Ele agiu com misericórdia, Ele disse assim, olha, no Velho Testamento, na Velha Aliança, ainda quando não tinha o sangue de Jesus, as famílias levavam até o templo as suas ofertas de sacrifício. E quando eles levavam para perdão dos seus pecados. Quem era mais abastado, quem tinha uma condição financeira, levava os seus gados, os seus bodes. As famílias simples levavam suas pombas para sacrificar ao Senhor. Aí o Senhor percebeu, viu que era só derramamento de sangue inocente. As pessoas estavam matando os seus animais, mas não estavam se arrependendo. As pessoas não estavam com consciência. E nós somos homens e mulheres, somos pessoas inteligentes, racionais. Então, hoje pela manhã, eu ouvi o pastor dizendo assim, às vezes as pessoas podem passar na rua da igreja e olhar lá de fora e achar que aqui está lotado, cheio de gente. Porque eles olham a quantidade de carros e pensam assim, Evandro, está cheio de gente, lá dentro eles estão amarrotados, não estão com máscara, não estão usando álcool, aí vai e denuncia. Irmãos, se eles entrarem, eles vão se surpreender. Porque eles vão ver que nós estamos cumprindo regras todas direitinho, porque nós somos igreja. E igreja, nós não somos tapados, nós somos homens inteligentes e racionais. Nós sabemos o que nos convém e o que não nos convém. Você concorda com isso? Não é maravilhoso ser igreja do Senhor? Não é maravilhoso saber que nós pertencemos a um aprisco? Não é importante, não é belo saber que o nosso aprisco, ele tem um Senhor, ele tem um pastor. E eu não estou dizendo de pastor, líder, homem, ser humano. Eu estou dizendo de um pastor que no Evangelho de São João, capítulo 10, diz que o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Olha como isso é precioso, como é importante a gente saber que um aprisco, ela cabe 100 ovelhas. E se porventura todas as manhãs, Helena, todas as manhãs, o pastor de ovelhas vai contar as suas ovelhas, ele as conta, e ele percebe que está faltando uma, ele dá comida, dá de água para as que estão ali, e deixa elas em segurança, e ele sai à procura daquela que não está ali, ele vai em busca delas, e quando ele vai com um cajado, Juliano, ele vai com um cajado, e quando ele a encontra, ele não pega o cajado e desce da cabeça da ovelha. Às vezes, Salim, é o que a ovelha merecia, porque ela foi rebelde, porque ela foi desobediente, ela saiu do aprisco, ela deixou o lugar de segurança e ela foi para longe. Mas a Bíblia diz que o bom pastor é aquele que vai em busca da ovelha e certamente vai encontrá-la em situação de aperto, em situação de dificuldade. E diz que o pastor, ele pega o cajado, ele coloca no pescoço da ovelha, de uma forma que não a mate, nem machuque. Irmãos, o bom pastor é aquele que põe o cajado no pescoço da ovelha e traz para ele.
Quando ele traz para perto, ele consegue perceber se ela está doente, se ela está machucada, o que ela está precisando. Se for coisa superficial, ele ajeita ali, já leva para casa, volta cantando com ela. Mas, se aquela ovelha estiver ferida, ele coloca, Aninha, ele coloca nos seus ombros e ele leva para o aprisco. Quando ele chega no aprisco com a ovelha ferida, não pensa que ele joga lá e fala assim, agora você vai ficar aí. Não, ele vai em busca do tambor de óleo. Ele vai pegar o óleo que ele tem lá das ovelhas. E ele vai pegar um estopa, né, que fala, um estopa que você usa. Você vai pegar um estopa, ele vai encharcar aquela estopa no óleo. E ele vai usar você como minha ovelha. Posso, querida? Ele vai pegar aquela ovelha, aquele estopo encharcado de óleo, e ele vai passar sobre a cabeça daquela ovelha, e ele vai lambuzar os ouvidos dela, ele vai passar nos olhos, no nariz, na boca, em todo o seu corpo. Aí vai pensar assim, será que ele está judiando dela? Por que ele está passando tanto óleo forte nela? Por que ele está fazendo isso? Porque ela saiu do lugar de segurança. Quando nós saímos do lugar de segurança, nós corremos o risco de nos contaminarmos. Nós corremos o risco de nos machucarmos. E quando o pastor da ovelha vem e põe o óleo, ele está dizendo para a varejeira. A varejeira é aquela que vem e, sem ser convidada, ela é importuna. Ela vem e quer sentar na cabeça da ovelha e botar o seu ovo. Se a varejeira conseguir pôr um ovo na cabeça da ovelha, aquele ovo ele vai procurar um lugar para entrar. E se ele entrar no ouvido, no nariz, na boca, ela vai girar uma doença no cérebro. Se atingir o cérebro da ovelha, a ovelha ela fica louca e não tem o que fazer. Quando uma ovelha fica louca, ela tem que ser sacrificada. Olha a importância de nós sabermos a quem nós amamos, a quem nós estamos servindo. E o Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, porque a instrução da vitória da nossa vida, ela está no poder da palavra. A instrução da nossa vida está no poder da palavra. Por que você acha que nós temos tanta dificuldade em ler a palavra? Satanás não quer que você leia a palavra. Porque Satanás sabe que se nós lermos a palavra, se nós ouvirmos a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando um homem, quando uma mulher, quando um moço, uma moça, ouve a instrução da palavra, nunca mais essa pessoa é a mesma. Ele pode viver aonde que estiver vivendo. E você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode estar onde quiser estar. Mas quando a palavra estiver em você, a palavra de Deus, ela é apta, ela é poderosa, ela age. Ela age na nossa mente, ela age no nosso coração. Esse é o intuito da palavra. Se nesta manhã aqui eu estiver dando essa palavra, tanto aqui no presencial, online, e alguém perceber no seu espírito vontade de pregar o evangelho, vontade de se apresentar ao ministério quadrangular, em dizer, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma pastora, eu quero pregar o evangelho de boas novas, se apresente, irmãos, se apresente, porque nós estamos nos aproximando do tempo do final, a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca, e nós não podemos ficar somente nos enchendo, nós somos um canal. Eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, você não é um reservatório de água parada, você é um canal de bênção. Aquilo que você disser é o que vai ser, aquilo que você profetizar é o que o Senhor vai fazer. E eu não estou falando para uma igreja ou por pessoas perfeitas, eu estou falando para gente comuns, como nós somos. Olhem bem para mim, irmãos, olhem bem para mim. Durante os melhores anos da minha vida, eu testemunhei o que o Senhor fez na vida dos meus pais. Não vou testemunhar agora, mas só para pincelar para quem não sabe. Eu sou filha de uma família opressora.
Eu sou filha de uma família sofredora, perdedora, derrotada. Nós não tínhamos chance nenhuma de vencer, porque a derrota estava impregnada no nosso espírito. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, os favores de Deus, ela nos alcançou. O meu pai foi um homem escravo do alcoolismo. Você não ia conhecer um homem melhor que aquele. Um homem trabalhador, um homem honesto, um homem de caráter, um homem de uma esposa só, pai de 8 filhos. Mas Satanás, no meio do caminho, pegou uma fraqueza dele e o escravizou. Nesta manhã de domingo, eu te convido a fazer uma avaliação, um autoexame. Se porventura tem alguma coisa te escravizando, peça socorro para Deus. Não empurre com a barriga. Sabe aquela palavra? Eu estou indo como Deus quer, eu vou empurrando como... Não, Deus não tem parte com os que empurram com nada. Deus tem parte com os que se achegam a Ele. Deus tem parte com aqueles que se humilham a Ele e peçam ajuda. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é natural a gente buscar Deus no meio de muita gente. No meio de muita gente, a gente se enche de poder. Mas quando a gente está num particular com Deus, a gente rasga o coração da gente. A gente diz para Deus quem a gente é e quem a gente não é. Porque Deus sabe quem nós somos, sabe? Mas nós, às vezes, temos que saber quem nós somos. Às vezes nós queremos achar que somos alguma coisa, nós não somos. Nós não somos dono e não somos senhores de nada. Quem é Senhor da nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A minha mãe, na sede de ajudar o meu pai, procurou ajuda espiritual. Só que procurou em lugares diferentes, em que as cadeias aumentaram, as correntes aumentaram e o tormento foi terrível. Satanás comeu toda a prosperidade dos meus pais. Tudo que meus pais trabalharam, tudo que meus pais ganharam, guardaram. Satanás entrou e comeu tudo. Comeu tudo, destruiu tudo. Sabe, talvez você não conheça gente assim, mas sabe aquelas pessoas que falam: pastor, eu trabalho, eu tenho a impressão que eu não saio do lugar. E os meus pais trabalhavam, a ponto de pôr dinheiro no banco. E quando ir lá buscar, não tinha relato. Os comprovantes sumiam e não tinha como provar que entrou dinheiro no banco. A gente voltava para casa. Aí as entidades espirituais, obra das trevas, entravam e dominavam tudo. Colocou muita discórdia. Os meus pais eram pessoas, e minha mãe ainda é uma pessoa digna, maravilhosa, hoje. Mas colocou muita discórdia, por falta de instrução, por falta de conhecimento. Por isso que eu digo, que todas as vezes que nós nos reunimos, que seja na igreja, que seja num culto menor, num grupo de relacionamento, a gente se reúne para melhorar. Lembre sempre disso, escreve no seu coração. Você não está fazendo tour, você é uma vida de propósito. Você é um milagre de Deus. Você é um portador de bênção. As pessoas perto de você são privilegiadas, porque você tem a unção do Altíssimo na sua vida. Você tem a bênção da proteção na sua vida. Você tem um bom pastor na sua vida. Um pastor que te guarda, que te protege, que te abençoa e te unge quando você precisa. Pastor Eliel, pastora Cátia, são vocês que estão aí? São. Parece que vocês estão menores, vocês estão emagrecendo. Eu estou vendo vocês pequenininhos. Ah, que coisa boa! Tem coisa boa chegando, irmãos. Como é gostoso quando a pessoa põe no projeto: vamos perder peso. Eu estou vendo vocês magros já. Não sei se vocês nunca tiveram problema, mas estou vendo vocês pequenininhos, amém? Por isso. Quando a gente chega diante de Deus, Silmara, estou vendo a Silmara pequenininha também, ó.
Quando a gente chega diante de Deus, a gente pensa que Deus vai falar assim, vem cá, como pai amoroso. E Ele vai falar, vem cá, vou passar a mão na sua cabeça. Vai esperando que vai. Se você precisar, Ele vai te dar o colo e vai te dar muito amor, nunca vai faltar. Mas se você precisar de uma vara, você também vai ter. Porque o Senhor diz assim, ó, eu repreendo. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos que eu amo. Então a repreensão, às vezes, a gente quer colocar a culpa no diabo, né, irmãos? Esse demônio que tomou conta da minha vida. E o Senhor está falando assim, não é demônio não, meu filho, sou eu. Quando nós não amamos a Deus, quando nós não temos instrução da palavra, pode ser demônio. Mas quando você tem a guarida do Senhor, quem está endireitando, estreitando o seu caminho, não é demônio não, é o Senhor. E o Senhor faz isso com maestria. O Senhor, Ele põe a gente nas morsas da vida e Ele aperta como Ele quer. Porque Ele está forjando em nós um vaso de honra. Aí você pensa, eu vou morrer. Você não vai morrer. Porque o intuito, o objetivo de Deus não é nos matar. O objetivo de Deus é nos instruir para sermos instruções para os demais. Tudo que eu e você já vivemos e tudo que ainda vamos viver é para testemunho, é para a glória da vida de outras pessoas. Só que quando as pessoas chegarem perto de você precisando de ajuda, não adianta você se nivelar a elas e dizer, ai, a vida é dura, né? Não, a vida não é dura. A vida é maravilhosa, a vida é uma dádiva, a vida é um presente. O problema é que às vezes nós não sabemos vivê-la. Nós queremos ter coisas para ser feliz, nós queremos ter objetos para ser feliz, e o que a gente precisa ter, irmãos, é um coração conectado, é um coração ligado ao coração de Deus. Nesta manhã eu te convido, seja um homem humilde, se conecte com o Senhor, seja uma mulher humilde, rasga seu coração e fique aos pés dele, receba suas instruções, receba sua orientação, seja um rapaz, uma moça cheia do Espírito Santo, mesmo que você seja diferente dos outros, e daí não é os normais que faz a diferença, é os diferenciados que experimentam o sobrenatural de Deus na sua vida. Não queira agradar. Hoje a palavra de manhã foi essa. O pastor disse, não queira viver para agradar os outros, porque pessoas que fizeram isso hoje estão escravizadas. Às vezes você faz para agradar os outros e traz sentença, traz julgo sobre a sua vida que não era o que Deus tinha para você. Se priorize, se estabeleça, saiba quem você é em Cristo Jesus. Você é um homem, uma mulher, e o Senhor está dizendo, eu quero ser a instrução de vocês. Olha o que Ele diz, aquele que não tem instrução tem que ser como cavalo e burro, que precisa de tapa, que precisa aquela coisa assim que põe no olho do cavalo, porque o cavalo ele olha aqui dos lados, então precisa pôr um tapa, um freio, né? Uma rédea, para ele olhar só para frente, e o condutor é que vai controlando a rédea nas mãos. Quem vai? O Senhor diz, eu não quero que vocês sejam como cavalos e mulas. Eu quero que vocês sejam instruídos pelo poder da minha palavra. Olha que palavra bonita, Felipe. Hoje, irmãos, parece que estou sendo muito dura. Não estou sendo dura. Estou sendo muito querida, estou sendo muito verdadeira com vocês. Estou falando como mãe. Você imagina o que Marcela e Bruno escutam? Tadinhas, quando eu começo a falar, elas falam assim, ai meu Deus. Acho que elas não falam, mas elas pensam assim, lá vem história, né? Mas hoje, a hora que eu cheguei aqui na igreja, uma irmã muito querida nossa, a hora que ela viu entrando, ela olhou para mim, ela disse, pastora, Ana, olha o que ela falou. Ela disse, nós não temos passado, nós temos história. Eu achei isso tão bonito que eu fui ali e escrevi no meu livrinho. Nós não temos passado, nós temos história. É isso. Faça de cada momento de adversidade o seu momento de vitória. Acredite no poder da palavra. A palavra diz assim, olha, todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que buscam e amam ao Senhor. Se o que você está vivendo não te matar, dê glória, porque você vai testemunhar isso, em nome de Jesus. Você faz isso, você olha no espelho e você fala, eu vou buscar instrução na palavra. Gaste menos tempo, irmãos, ficar em celular, vendo história, vida de pessoas, vida de pessoas. Como que falo isso, Felipe? Ficar no Instagram, vendo fotos, vendo comentários, vendo o que os famosos postam, o que os outros dizem. Isso vai mudar o quê? Que nível de instrução tem nisso? Que nível de conhecimento tem nisso? Aí você precisa ir para uma avaliação, você precisa ir para uma empresa, você se aperfeiçoou na internet, você sabe mexer com o computador, você sabe falar um idioma, você sabe alguma coisa? Não, olha, eu só sei da vida da fulano, da vida do ciclano. Isso não é instrução, irmãos, isso não é conhecimento. Isso é vazio, é nuvem sem água. Não é verdade, Evandro? A gente precisa ter instrução. A gente não precisa saber tudo, pastora Silvana. Não é tudo que a gente tem que saber. A gente não tem que saber de tudo. Mas a gente tem que ver qual é o propósito para nós. O que nós nos identificamos. E temos que nos dedicar naquilo para a gente ser expert naquilo que fazemos. E a boa mão de Deus estará conosco. A boa mão de Deus vai sempre estar conosco. Se você é um bom músico, gasta tempo estudando. Vai ler partitura, vai saber sobre partitura, ouça música, põe louvor. Eu sou músico, você ouve louvor? Não. Tem que ouvir louvor, tem que ouvir música, tem que tocar. O Benicinho toca bateria em casa, ele toca bateria até na barriga, irmãos. Ele vai... Filho, o que é isso? Eu estou falando muito do Benicinho, né? Irmão, mas é verdade. Ele é músico. Quem ora? A gente fala assim, mas eu tenho uma vida de oração, Tá, você ora quando? Só quando a situação aperta? Não, nós temos que ter o hábito de ter vida com Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus todos os dias. E quando as situações adversas aparecerem, nós sabemos que nós já temos meio caminho andado. A vitória já é certa sobre nós. Irmãos, nada no reino de Deus é por acaso. Tudo no reino de Deus é proposital. É igual o pastor disse hoje de manhã, que quando ele iniciou o ministério dele, a mesa dele era digital, né? Ele ia lá e ligava, e ele mesmo conduzia o culto, o som na mesa dele, no microfone dele. Ele falou que se ele chegar aqui hoje e não tiver alguém, um técnico, alguém que saiba mexer no som, como ali está o Marcelo agora, ele falou, eu não posso falar, porque se eu chegar ali, eu não sei aonde eu tenho que mexer. Então nós temos que estudar. Não é porque a gente aprendeu há 20 anos, há 30 anos, que a gente já sabe tudo. O conhecimento, irmãos, ele se renova todo dia. Nós temos que conhecer, e o conhecimento, ele não ocupa espaço. Nós temos que ler, nós temos que conversar, nós temos que nos relacionar. Não anda de cabeça baixa, levante a sua cabeça, olhe para as pessoas, fale com as pessoas, cumprimente as pessoas, fala bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. Comece a exercer aquilo que te intimida, aquilo que te prende, libera isso, seja livre pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lembra da ilustração da ovelha que eu disse agora há pouco? Ela é real. Irmãos, é igual fazer comida. Eu fico muito triste de hoje às vezes as pessoas falam assim, mas hoje é tudo muito rápido, a gente não precisa mais fazer comida. Quem falou que não, irmãos? Mas para que aprender a lavar e passar? Tem quem faz isso, quem? Você tem alguém que faz de graça? Se você não souber lavar e passar uma roupa, você vai ter que pagar para alguém fazer. Se você não for aprender a fazer um arrozinho, um feijão bem feito, você vai ter que comprar. E não é barato. As pessoas falam assim, mas compensa uma vez ou outra, compra todo dia. Você vai ver onde o seu orçamento vai. A sua prosperidade, ela vai indo. Se instrua, a palavra diz, instruir-te-ei. Receba instrução. Vocês que trabalham em multinacional, vocês que trabalham em empresas, vocês que trabalham em casa de família, não levante em cima da hora, levante mais cedo, se apruma, se apresenta. Quando você chegar lá no lugar, todo mundo murcho, caído, você já levantou, você já falou, eu já vim andando já, eu já andei há 1 hora, já andei 50 minutos, eu estou aqui a 1000 por hora. Só que não, né, irmãos, mais ou menos isso, mas entendeu? Pastora, eu acordo, mas eu não eu levanto, mas eu não acordo. Eu sei o que é isso. Quando o meu relógio desperta, irmãos, eu estou a chorar, porque parece que eu acabei de deitar. Aí eu falo assim, não, eu sou mais forte do que isso. Aí eu levanto, vou lá, a primeira coisa que eu faço, eu abro minha janela.
Eu deixo o vento entrar. Aí eu vou meio capengando lá. Vou lá. Daqui a pouco eu estou a 1000 por hora. O fato de você não ter disposição de levantar não quer dizer que você não vai levantar. Levante-se. Se aprume. Se instrua. Você fez planos para 2021? Ah, pastor, eu não fiz nem plano, acredita? Está na hora de fazer então. Ah, não tem mais pastinha, pega um pedaço de papel. Escreva no papel. E lute. E não se vitimize. Não pense que só para você é difícil. É para todo mundo. Só que cada um sabe o que enfrenta no seu dia a dia. Vamos orar, queridos. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus que coloque um isopo bem encharcado de óleo sobre a nossa cabeça, para tirar todo o pensamento ruim da nossa vida. Porque o livro de Provérbios diz assim: como tu imaginas em tua alma, assim tu és. Se você tem pensado pouco de você, para. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor da sua casa. Você é o melhor da sua família. Mas para isso, você tem que acreditar. Não adianta ninguém falar se você não acreditar. Mas você só vai acreditar quando você der seus passos de fé. Dê os seus passos de fé e você vai falar assim para mim: pastora, valeu a minha vida. Os melhores anos da minha vida, eu estive num altar. E não foram anos de águas calmas. Eu sempre enfrentei algumas tempestades, não é, Silmara? Mas em todas elas, o Senhor nos deu vitória. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Eu sei que vocês têm lutado muito, e muitos de vocês vão lutar ainda mais, mas na certeza de que a bênção de Deus está sobre a sua vida, e você já é mais do que vencedor. Quero que você convidar o pessoal do louvor. Venham aqui, por favor, meus queridos. Venham cá. Você vai colocando a mão na altura do seu coração, assim, olha. Vai colocando a mão na altura do seu coração. Não abaixe a sua cabeça. Fique com a sua cabeça levantada. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vocês podem escolher uma canção bem linda para a gente adorar a Deus. Vou deixar isso para vocês, vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta manhã, no segundo culto desse dia. E a Tua palavra veio, Senhor, como instrução. Nós oramos sobre a vida de todos os homens e mulheres aqui no presencial e online e aonde quer que a voz desse culto chegue. Senhor, que o poder da Tua palavra chegue. Quebra, Senhor, destrona todos os principados das trevas. Desfaça todos os males, Pai. Toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, todo espírito de inveja, todo espírito de vítima, espírito de competição, espíritos ladrões, roubadores de sonhos, roubadores de projetos, espíritos malignos que tentam roubar a força do entendimento, do conhecimento. Nesta manhã nós te repreendemos, nós te damos uma palavra de ordem. Saia desta família, saia desta vida, e que pelo poder da Tua palavra, pessoas que estão agora se arrepiando, pessoas agora que estão se sentindo trêmulas, sejam tocadas pelo Teu Espírito. Não tenha medo do amanhã, nós temos o hoje, e hoje nós estamos nos revestindo de força, de coragem, de motivação, e
estamos declarando que maior é aquele que está em nós, aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoe os irmãos que estão nos seus lares, as pessoas que estão precisando de uma bênção, estão precisando de uma instrução, estão precisando de uma oportunidade. Eu repreendo agora todo espírito de azar, toda ausência de sorte, toda ausência de milagre. Saia desta casa, saia desta família, e o poder da instrução da palavra venha sobre esse homem, venha sobre essa mulher. Força, coragem, motivação, ânimo, alegria, porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra, em o nome de Jesus. A igreja que crê vai dizendo amém, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia, e vamos aplaudir o nome do Senhor, em o nome de Jesus.